cuja a forma didática que escolheram para esse assunto foi dar o nome de humanização, né? É apenas uma derivação didática da ideia de relações humanas, espiritualização, humanização, são variações didáticas para o mesmo tempo, ou seja, como que nós nos relacionamos na seara espírita, né? E aí a Beth nos ligou, pediu que conversássemos um pouco, uns 30 minutos, e depois ficássemos por volta aí de alguns minutos a mais, uma hora mais ou menos, trocando as ideias, né, trocando informações acerca disso. O ventilador faz barulho, você quer um microfone? Não. Acho que o pessoal esses dois aqui. Espírita não gosta de usar microfone? Não, não é só. Prende, né? Essa conversa. Há uma passagem narrada pelo Sr. Humberto Campos, no livro Contos e Apóstolos, cujo título é o capítulo 2, cujo título é o candidato intelectual. E eu achei interessante a forma que o Sr. Humberto Campos encontrou para poder, através de um ponto, trazer a ideia de duas maneiras de se ver o trabalho que se faz em prol de alguém. E aí, diz o Sr. Humberto Campos o seguinte: conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente e, em seguida às interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. Segundo Jesus, o Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia às custas de renúncia e de devotamento dos seus discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? Jesus lhe respondeu: às escolas do céu. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial, respondeu Jesus. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como procederemos? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos dessa nova revelação? O direito de servir, sem exigências. O rapaz arregalou os olhos, aflitos, e prosseguiu indagando: em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade, respondeu Jesus. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores, atento à vontade divina. E o programa, qual será? Permanecerá nos ensinos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde será a voz imediata de comando? Quem dirigirá? Nossas consciências. E os cofres mantenedores do movimento? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato para essa tarefa? Acima de tudo, com o Pai, e na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição nesse ministério? Quem chefiará? Aquele que mais serviu.
O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou: qual objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar: o mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos para constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino de Deus não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa, e a qualidade permanece acima da quantidade. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções do começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou o sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta de Jesus, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não nos esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem nada perguntar. É uma passagem simples, no livro Contos e Apólogos, em que o Sr. Humberto de Campos traz essa ideia, justamente desse nosso dia a dia em uma assembleia, em um conjunto de pessoas, onde buscamos muitas vezes dar uma ênfase ao processo organizacional, o que é correto, mas muitas vezes buscamos sobrepor, com o processo organizacional o próprio objetivo de estarmos reunidos, estarmos juntos. Por isso, alguns espíritas, talvez preocupados com isso, e alguns espíritos resolveram conversar um pouco mais aberto sobre isso. Conversar um pouco mais aberto sobre essa questão entre a posição que ocupamos enquanto dirigentes de um movimento, de uma instituição, e a posição que ocupamos enquanto seres humanos, cuidando de seres humanos, gente cuidando de gente. E essa preocupação levou algumas mensagens, algumas ideias, construídas por espíritos encarnados e por espíritos desencarnados, para pensar um pouquinho se o dirigir um movimento, o dirigir uma instituição, é como dirigir uma empresa fria, calculista, ou se é conduzir um trabalho visando o crescimento das pessoas primeiras que buscam esse trabalho. Ou seja, fala-se, pensa-se, e é correto, que deve-se levar a ideia espírita, o consolo, às pessoas, como disse Jesus, a todas as nações, a várias pessoas. Mas uma fala, ela é ouvida primeiro pelos que estão perto, depois pelos que estão um pouco mais longe, depois por aqueles que estão mais distantes. Uma ação, ela é percebida e sentida primeiro pelos que estão perto, depois pelos não pertos e depois pelos distantes. Então, dentro dessa ideia, dessa ótica, leva-se um consolo a muitos a partir da porta externa do centro, e não se vê os necessitados sentados no próprio centro, e não se vê os necessitados mais próximos, que estão dividindo os trabalhos dentro do próprio centro.
Ou seja, esse consolo muitas vezes é justificado assim, não, mas vai trabalhando que você se consola. Nós marcamos o atendimento fraterno, atendemos aos estranhos, e o trabalhador que também gostaria de um diálogo, companheiro ali, vamos dizer assim, o próprio presidente da casa, não é visto, não é atendido, porque vem no sofisma dizendo assim, não, ele está trabalhando, e o trabalho faz com que ele se melhore. Faz, não há dúvida, mas uma boa palavra, um bom atendimento, uma atenção, ajuda muito para esse trabalho. Então a ideia foi essa. É lógico, né? Várias coisas mais do que isso, mas apontando, apoiando-se em algumas falas que os Espíritos trazem. Por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, lá no item 350, até antes, no 349 também, 48, que vai mostrar a dificuldade das relações interpessoais. Ele até coloca como tópico aqui as rivalidades, né, que existem. Lógico, isso na época dele, não existe isso, né? Essas rivalidades, essas discordâncias entre pessoas, né? Isso no centro espírita realmente é mais para a gente lembrar da história, né? É mais isso. Mas ele coloca assim, certos espíritos mais presunçosos do que lógicos, tentam às vezes impor seus sistemas estranhos e impraticáveis, graças aos nomes venerados com que se adoram, né? Quer dizer, buscam uma autoridade externa. E ele vai discorrendo isso, então ele diz assim, se o Espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Uma questão lógica, né? Que importa acreditar na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade. Ou seja, o que adianta dizer, creio em Deus e vivo como se Deus não existisse? Né? É mais ou menos dentro dessa linha. Todos os homens, que serve ao avaro, ser espírita, se é sempre avaro. Ao orgulhoso, se ele é sempre pleno de si mesmo. Ao invejoso, se é sempre invejoso. Todos os homens poderiam, pois, acreditar nas manifestações e a humanidade ficar estacionária. Mas tais não são os desígnios de Deus. É para esse fim providencial que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando ao seu redor todos aqueles que estão nos mesmos sentimentos. Então, haverá entre elas união, simpatia, fraternidade, e não um vão e pueril antagonismo de amor próprio, e de palavras antes que de coisas. Então serão fortes e poderosas, porque se apoiarão sobre uma base inabalável, o bem para todos. Então elas serão respeitadas e imporão silêncio a toda zombaria, porque elas falarão em nome da moral evangélica, respeitada por todos. Tal é a senda na qual temos nos esforçado para fazer entrar o Espiritismo. A bandeira que levantamos bem alto é do Espiritismo humanitário, ao redor da qual somos felizes, sem ver já tantos homens se congregarem sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a concorrerem para essa grande obra, que de um lado do mundo ao outro elas se entendam, aliás, elas estendam mão fraternal e lançarão o mal em redes inextricáveis. Quer dizer, o Espiritismo humanitário, né? O Espiritismo cristão humanitário, o que é isso? Né? Tentar perceber que tudo isso que a gente tende a entender, a estudar, a aprender, é para um propósito, tentar mudar o jeito de agir, né? Tentar mudar essa forma de ação, essa forma de atitude. E o Espírito, a senhora Irmã Scufor, ela faz alguns comentários interessantes sobre essa questão, que coadunam, que se ajustam muito bem à mensagem, por exemplo, contida lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no item 6, que fala da afabilidade e doçura, onde lá os
espírito Lázaro, o Sr. Lázaro, ele diz assim do que adianta sermos cordiais e fraternos para com os estranhos, se somos déspotas para com os próximos, com os íntimos, etc. Né? Ele vai mostrar do que adianta termos uma fachada de bondade exterior se temos um interior de maldade, orgulho e etc. E dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio meio, agimos de forma diferente. Então, coadunando com essa ideia do Sr. Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a senhora Irmã do Fogo, ela nos chamou a atenção para alguns aspectos, algumas perguntas. Eu não gosto muito de ficar lendo, mas hoje eu fiz essa opção, porque são textos pequenos, para a gente fixar um pouco, né? E deixar a palavra dos próprios que disseram, e depois nós vamos correr trocando ideias, né? Fica mais fácil em cima de palavras ditas por esses próprios, né? Então elas dizem algumas coisas interessantes. Ela vai trabalhar a ideia de o centro espírita como escola, mas escola de espiritismo ou escola de melhoramento. Porque ela diz que o conhecimento doutrinário está muito grande, está muito bom, que se tem cursos e mais cursos para aprender tudo de espiritismo. Mas a hora de começar a relacionarmos com as pessoas, esse conhecimento não está valendo. Nós entendemos o mecanismo do passe, o mecanismo da mediunidade, entendemos tudo isso, mas não entendemos o mecanismo da troca de afabilidade, de amor, de respeito, de conversar olhando no olho. Então é isso que ela está chamando a atenção, para a gente, que ela tem uma frase que eu achei super interessante, ela tem um monte de frase, mas ela diz assim: espiritismo na inteligência é instrução, espiritismo, ela usa o termo, no sentimento, é transformação. É uma frase boa, né? Curtinha, e que tem um efeito assim profundo, né? Uma máxima. Torna-se uma máxima. Né? Quer dizer, espiritismo no conhecimento, na inteligência é instrução, espiritismo no sentimento é transformação. E é interessante que essa frase, não essa, mas essa ideia foi falada por Padre Manuel da Nóbrega lá no século XVI, quando ele disse assim: a instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. O Sr. Emanuel também fala isso. E agora a Dona Irmã do Fogo fala a mesma coisa. Espiritismo na inteligência é instrução, espiritismo no sentimento é transformação. E depois ela fala outra coisa dizendo assim: o saber, interessante, o saber, né, a sabedoria, é o conhecimento intelectivo que foi absorvido pelo coração. Olha que coisa bonita, né? Que forma interessante mostrar isso. Porque o conhecimento puro e simples, ele é racionalista, mas quando ele é temperado pelo coração, ele passa a ser sabedoria e não conhecimento só. E ela chama atenção para isso, né? Que o conhecimento, aliás, ela diz a sabedoria, o saber, é o conhecimento intelectivo que foi absorvido pelo coração. É a capacidade de aplicar um pouco o que sabe. Se aplicar até é bom essa observação do Walter, olha que interessante, é a capacidade de sentir o que sabe e não só de falar o que sabe. É aquela capacidade, vamos dizer assim, né, de sentir na pele a emoção de se estar falando algo bom. É sentir na gente a alegria de estar lidando com pessoas. É esse o aspecto. É nesse nível, né? Pois não. Frasezinha. A pessoa colocar o coração na frente do cérebro. Também, veja que coisa interessante, né? O pessoal tem uma mania no meio de futebol, né? No jargão futebolístico, deve doer muito, mas eles falam que é para colocar o coração no bico da chuteira, né? Isso deve doer muito. Mas torcedor doe. Mas a gente tem que colocar o coração na nossa vida. O fato de sentirmos não vai nos tirar a capacidade de, digamos, discernir, a capacidade de pensar, de sentir, né? Porque nós vivemos com a ideia da racionalidade, mas de forma racionalista por demais, né? Nós deixamos de ser racionais e passamos a ser racionalistas. Nós tentamos resumir tudo no conhecimento científico, aquela coisa, né? Não tem culpa, eu sou Descartes, não tem culpa, mas aquela coisa um pouco cartesiana, porque ele foi dizer que a gente pensa e por isso é que a gente é, diz cogitus ergo sum, penso logo sou, algumas traduções penso logo existo.
bem melhor logo sou, né? E o que me concede a condição de ser não é o que eu penso, é o que eu sinto. Mas você deixou para o Espiritismo. Veja, então, mas veja, o Espiritismo é para isso. Só que a gente ainda está no detalhe. Ainda estamos na ideia de que a fé raciocinada é aplicada como fé racionalizada. E a fé é raciocinada, ela não é racionalizada, nem formatada. Aquela fé, vocês já viram no Evangelho a fé de uma senhora, que lá eles chamam de mulher hemorroidízia, ou mulher do fluxo de sangue. Já viram aquela fé tão boa daquele jeito, que ela resolveu pensar assim, eu não vou conseguir falar com Jesus, esse povo não deixa, está tudo na minha frente. Né? Esse trem é muito custoso, não é uma mulher mineira, né? É muito custoso esse negócio, como é que eu vou conseguir chegar lá? E ela fala, não, peraí, eu toco na túnica dele, né? Eu toco ali e vou ficar curada. E ela toca. E o interessante é o que vem depois. Jesus fala assim, para. Jesus sempre fala assim, parando. Alguém me tocou. E o discípulo sorvete fala assim para ele, Senhor, como tu dizes que te tocam, se todos te empurram? E ele falou, pá, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, saiu poder em algumas traduções. Quer dizer, isso nós chamamos de fé natural, não é fé cega, não, é natural. Que a racionalidade, né, ou a razão racionalizou de tal forma que nós dizemos, não, eu não posso ter fé senão muito bem pensada. A fé natural é uma fé pensada, é aquela fé gostosa, assim, que o mineiro fala muito bem assim, não há de ser nada não, senhor. Quer dizer, acredita nisso. Ou numa outra linguagem, Deus há de prover, não é assim que se fala? Isso é naturalidade da fé. Isso é o que faz a pessoa ser mansa, cordial. Porque essa fé nos leva à certeza. E ela se transforma numa fé racional. Como até daquele centurião, que foi a fé mais racional que Jesus viu no Evangelho, e enalteceu-a como sendo a maior das fés, quando ele se propôs a atender o servo do centurião. Vejamos, o servo do centurião. Em que ele fala, diz assim, não, vamos até sua casa. O centurião fala, não, eu sou dito que entres na minha casa, né? Eu sou comandante, tenho meus comandados, como sou comandado. Se eu digo aos meus, vão e façam, eles fazem. Se dizem a mim, vão e façam, vai e faça, eu faço. Tu tens os teus exércitos, dizem uma palavra, o meu servo será curado. Por exemplo, você dirá, não, só pode falar que as coisas acontecem. Fé natural também, baseada numa lógica, mas era natural. E Jesus fala, em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Quer dizer, essa fé é racional e natural. Então, como alguém colocou aqui, como é que o senhor colocou? Formatada, né? Quer dizer, não, essa aqui é a fé padrão, né? Ó, esse aqui é o modelo de fé, esse é o padrão, né? E a fé da crença, do crer, está dentro do sentido. E a gente perde esse sentido, a gente perde esse gostar das pessoas. Eu assistia sexta-feira o Globo Repórter, estava mostrando a Serra da Canastra, né? Não sei se vocês assistiram isso. Eu não tenho nada, não trabalho na Globo, não estou fazendo propaganda dela, não, foi um programa muito bom. Só tem propaganda da Serra da Canastra. Na Serra da Canastra, circuito da Canastra, né? Veja que coisa interessante. Uma das cenas que eu adorei de ouvir, de ver, foi quando ele chegou na casa de um senhor, repórter, para o carro lá em cima, e chegou na casa desse senhor e foi cumprimentar. E esse senhor estava sentado, estava na porta, e ele disse assim, ô fulano, bom! Aí ele gritou lá, bom, sou eu, sei. Falou assim, bom, sou eu, sei. Eu nunca vi tanta alegria em ver alguém. Eu nunca vi tanta alegria de falar, bom, sou. Nunca vi tanto isso. E a gente, na formatação dos sentimentos, dizemos, muito prazer, que o senhor deseja. Aquela formalidade de sentido, eu não posso demonstrar o que eu sou. E esse bom lá, que é bom, sou eu, sei. Você vai ficar com a gente. Isso vale por um dia. Talvez isso, lógico, não que Jesus dissesse bom sobre isso, mas talvez isso cativava as pessoas, porque Jesus as atendia e as entendia. Sabia que cada um tem um limite, cada um tem um momento. Até as empresas que são frias estão tentando, embora colocando ainda como
dando valor a isso, monetário, chamando de capital intelectual, não deixa de querer dar um valor assim, monetário, mas está tentando até mudar os nomes, né? Em vez de departamento de recursos humanos, estão chamando agora de departamento de seres humanos, né? Estão tentando ver que tem mais coisa do que recurso. Bacana. E nós estamos aqui numa instituição que é humanitária. E a gente talvez não está vendo ser humano. Lógico, somos seres espirituais, um adulto, eu não tenho dúvida nenhuma disso, lógico. Mas enquanto encarnados, nós temos as limitações naturais. É isso que se chama ser humano, é o espírito encarnado. É justamente isso que confere a humanidade, estar em contato com esses trem, né? Do nosso dia a dia, com essas coisas. E é isso que confere o termo humanização. Quer dizer, não é dizer espiritualização é uma coisa, humanização é outra. Não, é uma coisa. Só que quando eu falo espiritualizar, dá a impressão que está meio longe da gente, né? E quando eu falo humanizar, dá a impressão que está mais perto. Isso é só forma didática, mais nada. Para dizer, olha, vê no seu amigo, no seu companheiro, a expressão sua, porque ele sente o que você sente também, ele tem dificuldades como você tem. Tem dias, me desculpa a expressão, seguindo a Serra da Canastra, tem dia que ele está com a avó atrás do topo. Não sei por que isso que tem lá, mas dá a entender isso. Tem dia que alguém não está bem, tem dia que você vai conversar com uma pessoa, você fala bom dia, ela fala por quê? E a gente tem que compreender isso. Isso é humanidade, é humanização, é perceber esses limites. É numa relação até conjugal, saber que tem dia que o marido ou a esposa não estão lá para conversa, não estão lá para muita coisa, não. E aí você fala, Deus te abençoe e vai cuidar das suas coisas. E depois você chega e conversa. Então é esse o aspecto. É a gente perceber que a gente tem aula, muitas vezes, de espiritismo. E é correto. Mas é preciso também ter um pouco de sentimento de afeto. Afetividade. É esse o aspecto. E Jesus, ele tinha isso, ele tinha essa característica de ser afetivo. Até de chorar ele tinha. Várias vezes. Não? É interessante mesmo, até chorar. E chorar por uma coisa que era tranquila, porque ele chorou pela, entre aspas, morte de Lázaro, né? E aí é interessante, porque se Lázaro não morreu, não precisava ter chorado. E se Lázaro morreu, ele podia ressuscitar, não precisava ter chorado. Perceberam? Quer dizer que o choro não é, Lázaro morreu, não morreu, não interessa. O choro é o seguinte, olha que tristeza das pessoas, isso também me afeta, porque eu me entristeço com a tristeza alheia, eu me alegro com a alegria alheia. É aquele choro, porque o choro não é porque ele tinha morrido, não, porque você ia ressuscitar, então Mas lá foi mais por causa de Marta e Maria. pelo que elas mostraram para ele. Isso é estar percebendo o lado humano. Lázaro não morreu por uma ideia corrente? Então para que ele deixou? Então veja, a questão é essa, a gente poder se sensibilizar. Então quando se fala em humanização, não tem nada de novo, nada de moda, tem de pedido. Tipo assim, enxergue que tem uma pessoa junto com você. Enxergue-se que você precisa de ajuda de pessoas. E olha um para o outro. Na prece de Cáritas, não tem um encerramento dizendo que a gente vai ver refletida a imagem de Deus no nosso próprio semelhante. É como se eu visse Deus nas pessoas. Então esse é o aspecto. Não é desrespeito, não é banalizar a instituição. Pelo contrário. Embora Jesus não tenha uma instituição, porque muitos dizem, mas Jesus não fundou nada, nenhuma instituição. Mas ele era Jesus, ele resolvia essas coisas. E a gente não está muito nesse nível, né? Então a gente vai com as instituições, com um corpo diretivo, com pessoas, não há problema nisso. Agora, o que a gente chama a atenção, como fala o senhor Emmanuel, lá no livro Ação, Vida e Luz, que ele tem um capítulo, agora não me lembro mais o capítulo, o nome, o título do capítulo, ele diz assim que os espíritas constroem hospitais, né, creches, etc. Mas é preciso, ele fala, é preciso dar uma alma a esses colossos de pedra. Veja a frase que ele diz. É preciso dar uma alma aos colossos de pedra. É preciso dar uma alma às instituições. É preciso dar uma alma ao processo de dirigir, que é diferente do processo de comunicar.
É preciso sensibilizar-se para essas coisas. Então, quando se fala em humanização, é nesse nível. Eu não vejo como sendo a ideia de não, isso aqui é uma nova moda. Não, se for moda vai acabar. Mas não é isso não é moda. Não é moda você se preocupar em ver as pessoas atrás da fachada que elas nos mostram. Vocês já viram o quanto que é difícil olhar a pessoa nos olhos? Se vocês quiserem, eu faço com vocês agora. Vocês vão ficar de frente a frente, olhando olho no olho, e vocês vão começar a rir, com vergonha de olhar, vão olhar para o nariz, para a testa, mas não olham nos olhos. Porque a gente tem medo de alguém enxergar o que está lá no fundo da gente. E talvez o medo de enxergar o que está lá no fundo do outro e ter que ajudar. Então isso é a questão da humanização. É esse lado. Não há regra. Não há regra. Tem uma cartilha sobre isso? Não tem. Porque isso é tão velho quanto a nossa própria existência. É o próprio amor. É o sentimento. Não é ficar desesperado com o desespero alheio, mas é ficar tocado pelo desespero alheio. Como Jesus estava. Ou ele atendia só por formalismo? Não, eu estou aqui para atender, deixa eu atender, senão vão cortar meu time. Ele atendia porque ele sentia a necessidade das pessoas. Veja que exemplo de humanização. Jesus sair de Cafarnaum e ir para Gadara, cruzar o mar da Galileia, teria uma forma até transversal, longitudinal. Ele não é tão rápido cruzar, não. Ele cruzou e foi lá em Gadara para atender uma pessoa só, cujo nome é evangelizado. É um endemoniado gadareno. É pessoa sem nome até mesmo. E eu fico fazendo alguns cálculos assim. Ele levou algo em torno de 8 segundos para convencer Pedro a seguir. Mateus levou 5 segundos. Levanta e segue. Pronto. Em segundos ele mudava a vida das pessoas. Em segundos ele transformava o modo de ser de uma pessoa. Quantos segundos ele ficou indo de Cafarnaum a Gadara? No mínimo uma boa tarde, né? Quantas pessoas ele teria mudado a vida na soma de segundos dessa tarde? E, no entanto, entre aspas, ele perdeu uma tarde para atender uma pessoa só. Um endemoniado que não tinha nenhum. Isso é humanidade. Isso é perceber, como dizia o próprio Jesus na palavra, o bom dele é interessante, é que ele falava as coisas vazias, né? Ele falou a parábola do pastor. Qual pastor que tendo 100 ovelhas e recolhe-as e uma fica para trás, não deixa as 99 no cercado e vai buscar aquela uma e só volta quando a encontra? Ele fez isso, ele deixou um monte no cercado em Cafarnaum e foi lá em Gadara para mostrando que cada um vale muito e não pela maioria. Veja que coisa interessante. É como se ele dissesse assim: são milhões de pessoas, ele atendeu um só, não faz diferença não, a maioria ficou prejuízo, não ficou atendido. Pode não fazer diferença para a maioria, mas para aquele um faz uma diferença não. E quando se lida com o ser humano, gente, não se olha o lado quantitativo, se olha o lado individual. Eu vou fazer uma comparação, me desculpe, ela é tétrica, pode ser assustadora, não interessa, mas é como se existisse uma família composta de 5 pessoas, né? 6, sei lá, 5, não, 6, tem uns carros que cabem 6 no meio, e vão viajar junto, o pai, a mãe e os 4 filhos. Aí tem um acidente e morre um filho. Aí eu vou consolar, falo, não se preocupa não, sobraram 3 ainda. Quer dizer, a maioria viveu. Gente, não existe isso quando se lida com o ser humano. Não existe maioria, existe o ser humano, a pessoa. Então eu não vou dizer, não, você tinha 4, sobraram 3, então a maioria ficou, não fica triste não. Não, mas aquele é irreparável. Então, aquela pessoa é irreparável quando eu não posso atender. E é isso que Jesus mostrou para ir atender o endemoniado gadareno. Há uma outra passagem, me desculpe, a última leitura que eu faço, que está no finalzinho do Contos de Apólogos também, que tem como título a esmola da compaixão. Que ela é pequena, deixa eu ver. Veja que interessante aqui. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo, que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante,
traziam nos braços crianças aleijadas que o duro bande do sofrimento mutilara ao nascer, e de quando em quando grupos de irmãos generosos chegavam da via pública acompanhando alienados mentais para que ali recolhesse o benefício da prece. Dá para perceber como é que estava o ambiente lá, né? Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga. Ou seja, ele atendia o povo irritado, né? A se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Observa aquele irmão que vem lá de braços secos e distendidos, gritava para Zelon, um companheiro humilde que ele prestava concurso. Aquele é Roboão, um miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? Pedro dizendo isso, já cansado, né? Meio desiludido por ver a hipocrisia humana, e pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando o feridenta mulher que se arrastava, buscando-o, exclamou improvisado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes, que espancavas até a morte. Fora daqui, mulher. Ele falou para ela. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro: como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o feitio das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando-as à mostra com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desapareceu, distante, e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador Pedro se dispunha à retirada, suarento e abatido. Está indo embora para casa. O recém-chegado, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impossível: quem és tu, que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão da censura: havia-te sem demora, dize depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços do andarilho, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos de uma cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre, e ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, que pretendes de teu servo? E aí foi então Jesus redivivo, afagou-lhes a atormentada cabeça e falou em triste voz: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Que amor exigente. Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero.
E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava adiante. Veja, eu peguei esses dois pontos justamente para a gente fechar essa ideia de que nada se faz sem sentimento. O Senhor Pedro, o exemplo de apóstolo, teve os seus momentos de desconforto. Teve uma hora que ele não estava bem e atendeu mal. Mas ele teve uma vantagem, o próprio Jesus apareceu para ele e disse para ele isso: venho rogar-te a caridade do silêncio. Suplico-te para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. Silencia onde me possa ajudar. Então isso é humanizar, é perceber isso. Como uma vez, na casa onde nós frequentamos, há tratamento espiritual, e alguém diz assim: mas tem fulano que desde que começou esse tratamento ele está aqui, ele nunca sai daqui. Quem somos nós para dizer que ele tem que sair? Mas tem que fazer uma triagem. Quem somos nós para separar quem merece e quem não merece? Que olho clínico é esse? Que eu vou fazer uma ficha de você tem tratamento, você não tem tratamento. Que olho clínico? Isso não é olho clínico, isso é olho divino. É endurecimento do coração. Você tem que ter olho divino para ver isso. Não, você não merece. Você não precisa mais. Jesus não fazia isso, gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e afatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis refúgio para vossas almas. Pois suave é o meu fardo, e leve o meu fardo, suave é o meu jugo. Não havia isso. Então humanizar é olhar para a pessoa e falar assim: o que posso te aprender, te ajudar? Você já recebeu muito alimento, vai receber mais, que Deus abençoe. Mas ele não merece, problema dele. Mas ele está enganando a gente, problema dele. Não é nosso. Quem está sendo enganado somos nós. Quem engana é ele, então ele vai ter que ajeitar isso. Pior é eu achar que não merece e merece. E eu não ajudo, o problema é meu. Então aí que a gente vai pensar. Então isso é humanizar. Desculpe, eu passei 5 minutos da meia hora. Mas ficamos à vontade, não fiquemos à vontade para conversar sobre isso, trocar ideia, lógico. Da mesma forma, não existe receita para isso. Existe essa, digamos, preocupação, esse trem no ar, querendo ver assim, e aí? É como se fosse assim, se nós ouvíssemos uma pergunta, é até interessante se a gente carregasse na camiseta isso. E aí, você já fez o bem a alguém hoje? Eu por aí. Então fiquemos à vontade. Pedro, você havia dito que naquela época o Simão Pedro tinha o Cristo. E hoje nós temos. Não, ele tinha Jesus. Nós temos o Cristo. Nós temos o Cristo e vários exemplos de tantos antecessores. Perfeito. Porque eu não quero dizer que Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas. Mas ele tinha Jesus. Quando eu digo assim, tinha Jesus, ele estava com a pessoa para conversar. E nós não estamos com a pessoa para conversar. Mas nós estamos com quem já conversou. É a mensagem, por isso. Tem dúvida? Questão 625, Veja Jesus, o modelo perfeito. É um assunto do que ele fazia. Eu até disse que gosto muito, uma vez me perdi, terminava a palestra, me veio na minha cabeça a música de um padre de uma igreja católica, o padre Zezinho, uma música antiga, eu era menino. Então não é tão antiga assim. E ele era uma música que ele falava assim, uma criança havia parado, uma criança parou a pessoa e fez uma pergunta, uma tarefa de escola, o que é preciso para ser feliz? No dia que ele fez essa música, ele devia estar super inspirado, porque ele disse assim: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, e fazer como Jesus fazia, E depois de relatar um monte de fazer como Jesus fez, ele disse assim: olha, eu sei que assim fazendo, quer dizer, eu sei que eu dormiria muito mais feliz que imagina. Então era isso, quer dizer, falar como Jesus falou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, ouvir como Jesus ouvia. E o que Jesus fazia se não está disposto a alguém? Então é interessante perceber isso, É o nosso modelo, nós temos o Cristo, tranquilo, temos o Cristo. Vamos repetir a pergunta: como seria uma equipe de trabalhadores humanizada? Bom,
condição de gente, né? Seriam pessoas que têm o mesmo objetivo. E essa equipe seriam justamente as pessoas que se sensibilizassem, né, com o próprio ser humano, que entendesse o valor de ceder, que entendesse o valor de uma conversa clara, que pudesse olhar nos olhos, que não tivesse reservas, que não sofresse coibição, que pudesse expor seus pensamentos, e se os melhores aceitos, se não os melhores, abrir mão dos pensamentos que foram colocados. Ou seja, de saber relacionar-se com outras pessoas, de saber que as outras pessoas têm espaço, e nós também temos, que nós não invadimos o espaço alheio, e que existe consensos, e não ideias prontas, ou e não ordens definidas. A equipe é isso, a equipe é um conjunto de pessoas, e não um aglomerado de gente, né? Um conjunto de pessoas com um fim, com um propósito. Então, se olharmos uma casa espírita, por exemplo, pessoas com interesse, né, no conhecimento espírita, sim, veja, com interesse no conhecimento, e não só pessoas com conhecimento, porque senão nós fechamos as portas a quem está querendo conhecer. Pessoas que estivessem dispostas a aprender um relacionamento com as demais pessoas nessa equipe. Então essa equipe seria isso, né? Todo mundo aprendendo na relação, sabendo ceder. É como se me perguntasse qual seria o melhor tipo de relação conjugal. A que houvesse amor e respeito, a que não houvesse sensação de que alguém manda. Então na equipe é a mesma coisa, que houvesse pessoas que trabalhassem e não pessoas que mandassem. E não pessoas que dissessem, olha, faz isso, isso, isso. Vejamos a fala de Jesus, por exemplo. Ele sempre usava da forma verbal, convidando as pessoas a fazerem por ele. Ele não dizia, vão lá e faz. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não mandou ninguém ir para Deus, ele disse ninguém vem. Ou seja, ele já estava, vem para ele. Porque há uma diferença muito grande entre dizer, tanto faz, vai ou vem, não. Quando eu falo vai, está indo, quando eu falo vem, está chegando. É completamente distinto. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. É aquele que percebesse, aquela equipe que percebesse o valor da amizade, do respeito. Como Jesus disse, já não mais vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. É aquela equipe em que ninguém esconde nada de ninguém, que não há o tal do pulo de gato, só eu sei, isso aqui não vai saber, porque se souber o mérito meu desaparece. Não, a equipe é isso, que divide as ideias, que passa o que sabe, que não é egoísta no conhecimento, que não vou falar tudo não, porque senão depois acaba a minha posição, porque aí todo mundo vai saber como eu sei, que vantagem eu vou ter, que privilégio eu vou ter. Naquela fala do conto do Sr. Humberto de Campos, né, que ele diz onde é que está a voz de comando, ele disse naquele que servir mais, como ele mesmo disse quando se pôs a lavar os pés dos discípulos, né, quando disseram, mas mestre, Senhor, somos nós que devemos fazer tais coisas, ele disse assim, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou, e faço essas coisas para que vós as façais também. Então a equipe de pessoas que veem pessoas e que entendem os defeitos, os limites dos outros, e não aquela equipe, nós falamos porque ele não conhece muito, então ensina para quem possa conhecer muito. O que a gente faz é assim, conhecimento parado é água estagnada, apodrece. Então a gente tem que passar isso para os outros. É isso, não há receita, é esse nível. É perceber que eu vou ser contrariado ao estar com outras pessoas, e que eu posso contrariar pessoas estando com elas. Mas é também perceber que eu posso repensar para ver se a minha contrariedade não é apenas uma susceptibilidade por demais desenvolvida, que nós chamamos no meio espírita de melindre, ou seja, se não é porque eu fiquei chateado, melindrado. Isso é uma equipe que se preocupa com as pessoas e não com elas só. Não seria isso, não é uma regra para isso não. Eu vou deixar só uma frase, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Advento Espírito da Verdade, que ele diz assim, espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Só essa frase dá, gente. Estamos nos instruindo por demais e amando por demais. E ele colocou o primeiro espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Capítulo 9, item 6, afabilidade e doçura, que está lá colocado.
né? Leis morais, lei de amor, justiça e caridade, que se explica isso claramente, né? O Evangelho do Cristo, lá no Evangelista, o Sr. João, que ele diz lá: um só mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amo, ou vos tenho amado, em outras traduções, né? Ou como ele disse: e nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Então é isso, né? O fundamento está nesse sentimento que nós temos do amor, né? E quem ama não exige, quem ama não impõe, quem ama faz. Então está aí, fica só essa frase: Espíritos, amai-vos, desde o primeiro versículo, instruí-vos, desde o segundo. Uma frase de Jesus também, justamente para aquele que já tem a instrução, né, por demais, que Jesus disse, depois que lava os pés dos discípulos, e os discípulos dizem assim: mas nós já sabemos então disso, e ele fala assim: vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticardes. Então, se o conhecimento já está em nós, basta-nos a ação. Então, sigamos a ordem da frase: amemo-nos e instruamos. Complemento essa daí, pedindo para falar um pouquinho sobre a questão, aquela que o Manuel Floriano de Miranda traz, né? Como de volta. Espiritualizar, qualificar e humanizar. Você desse uma coisa. Isso é o que eu quero colocar para vocês. Isso são variações didáticas. Isso é só uma forma, um recurso. O ser espiritualizado, ele está humanizado e ele está qualificado. Quer dizer, é como se houvesse o seguinte: eu falo em espiritualização como se fosse pós-fato. O que é isso? Não, eu vou me espiritualizar depois que desencarnar. É como se houvesse uma certa abstração dessa completude que é viver. Então a gente usa o espiritualizar. Se pudéssemos colocar isso, seria justamente esse aspecto. Quer dizer, a humanização que gera a qualificação, que gera a espiritualização. Mas isso tudo são as atitudes didáticas. Porque se eu já estou nessa forma de olhar o ser humano e ver ali o necessitado, reportagem de Além Túmulo, na história, se não me engano, acho que é a número 3, de um espírita que era doido para ver espíritos. Ele dizia: mas eu fico na reunião mediúnica há anos, eu não consigo ouvir o espírito, ver o espírito, eu não consigo sentir o espírito. E de tanto ele reclamar, um dia ele recebe uma orientação dizendo: mas você está vendo espíritos, seus familiares são espíritos encarnados. Você toca espíritos quando abraça as pessoas, você ouve o espírito quando as escuta. Quer dizer, quando fala humanizar, é tentar dizer o seguinte: vamos lembrar que a alma é espírito encarnado, cuida dele. É nesse nível bem mais concreto, bem mais do dia a dia, e não só no aspecto etéreo, quando se coloca apenas espiritualizar. É como se espiritualização fosse um diferimento, né? Eu vou diferir, vou deixar para depois a relação com o meu ser humano. Lá que virar espírito, eu vou lidar com ele. Então é só um reforço didático, são formas de expressão que não muda a ideia. Né? Eu posso também dizer: não, espiritualização do movimento, desde que entenda que a gente está espiritualizando o mundo encarnado. É só um reforço didático, isso é estilo de autor, né? Fala de autor. Uns vão ter espiritualizado, o outro humanizar, mas é a mesma coisa, né? Quer dizer, é o mesmo propósito, com ações talvez diferentes. É tentar nos acordar para isso. Olha, né? Não deixa para atendê-lo na reunião mediúnica, não, atende aqui, né? É nesse nível. Então, para essa questão, não há essa diferenciação. Nós não podemos usar uma forma positivista, né? Me permita até fazer uma digressão, um aspecto positivista assim: não, isso é separado disso, né? Não, o movimento espírita é uma coisa, o doutrina espírita é outra. Se o movimento espírita não se encaixa de uma forma, digamos, simbiótica com a própria doutrina, então não é movimento. Quando a gente separa, é como se fosse a culpa é do movimento, né? Como se fosse um processo separado, dicotômico. E na verdade é junto, você não sabe onde começa ou termina. O que é doutrina, o que é movimento, de uma forma dinâmica, ou seja, uma linguagem mais atualizada, de uma forma dialética. O aspecto do movimento e doutrina é dialético, ele não é positivista, ele não é empírico, ele é dialético, ele se interage, ele se movimenta. O movimento é que divulga a doutrina, então se ele está deturpado, a doutrina acaba sendo vista deturpada, senão fica muito fácil. Ah não, eu estou no movimento errado, eu vou largar o movimento e vou ficar só com a doutrina. Mas como que você vai fazer isso se não no movimento com as pessoas? Então a gente tem que tirar um pouco esse positivismo, essas dicotomias, esses antagonismos, e pensar numa forma dialética, numa forma de inclusão e não de exclusão.
temos mais uma questão. Como lidar com as divergências doutrinárias em um grupo? Como deve ser o procedimento para harmonizar, sem deixar de lado o conteúdo doutrinário? Deve-se usar a imposição? Deve usar? A imposição? Imposição não. Imposição não serve em lugar nenhum. Jesus disse assim: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Quer dizer, tem coisas, todas as coisas só podem ser trabalhadas e faladas nos momentos propícios. E essa questão de pureza doutrinária, muitas vezes não é pureza doutrinária, é individualismo de entendimento. Mas isso é antidoutrinário. O que é antidoutrinário? Vamos avaliar. Mas ele está fazendo reunião com portas abertas, portas fechadas. Isso são detalhes que tem que ser observado no seu devido tempo. Agora tem que se olhar qual é a atitude que está sendo tomada. Antidoutrinário para mim, não sei, talvez seria professar o espiritismo e viver materialistamente. Isso para mim seria antidoutrinário. É acreditar em Deus e viver como se Deus não existisse. É crer na imortalidade e ficar desesperado com a materialidade. Veja que você pode trabalhar com muitos níveis. Agora, antidoutrinário é ter um retrato de Jesus no centro. Mas lá fala que centro não pode ter isso. Isso é antidoutrinário? Ou não ter o retrato de Jesus no centro e existir um déspota comandando aquela instituição, em vez de um companheiro coordenando o trabalho? Então é muito delicado a gente falar nesses aspectos. Quando se fala nessas análises de humanização, de espiritualização, de qualidade, qualificação, é justamente fazer uma incursão profunda nessas questões e verificar se o que eu chamo de antidoutrinário nada mais é do que uma vaidade pessoal de querer que todos sigam a minha cartilha. Veja, é bom perceber isso. Só falar uma palavra. Fica à vontade. Esse absurdo, esse excesso de doutrinário é o farisaísmo da época do Cristo muito piorado. Antidoutrinário é muito relativo a gente pensar nisso, porque está certo, não, reunião mediúnica aberta, fechada, tudo depende do nível de entendimento de cada grupo que se trabalha. E nós não temos o direito de constranger, porque há momentos em que as pessoas entenderão o que será falado, e há momentos que não. Então é preciso saber esperar a hora certa. É preciso ter essa temperança, porque muitas vezes, vou dar só um exemplo de comparação só, esse caso do senhor da canastra, ele foi gramaticalmente incorreto, balançou, mas foi humanamente correto. É bom perceber isso. Eu só vou deixar como exemplo, vamos pensar bem nisso. Sabe? A gente tem que perceber muito. Não, a pureza linguística foi aviltada, mas a pureza de coração foi exaltada. Que vale mais? A concordância verbo-nominal ou a concordância de sentimentos? Isso, no nível linguístico, é discutir erros ortográficos e erros semânticos. E para mim, erros ortográficos ou de concordância são menores do que erros de entendimento semântico. Então é bom a gente perceber isso. Se não é isso que nós estamos fazendo para perder um sentimento, para perder um grupo. Então, há pontos doutrinários que têm que ser observados, mas há formas educadas de se corrigir aquele, entre aspas, desvio doutrinário. Nunca há imposição. No diálogo que Jesus teve com Pilatos, vocês devem se lembrar, que Jesus está com Pilatos, e aí Pilatos pergunta para ele assim: sois rei? Ele fala: meu reino não é deste mundo. O que vieste aqui fazer? Dar testemunho da verdade. E o que é a verdade? Você se lembra da resposta que Jesus deu a Pilatos? Não ouviu?
Não, Jesus não quis falar. Foi o contrário. Que é verdade? Calou, não respondeu. Porque a verdade é algo tão nobre que, se dita para ouvidos mentirosos, se transforma em mentira futura. Então, há o momento certo de se falar. A verdade é árdua, mas é precisa. A verdade nunca é árdua quando ela é dita no momento certo para as pessoas certas e da forma certa. Então é preciso tomar esse cuidado. É muito delicado isso. E eu vou além, me desculpem, vou além. Não é só pureza doutrinária, não. É na atitude que nós observamos fora, quando criticamos algumas pessoas que atuam no meio religioso, em algumas igrejas, e dizemos: essa igreja fica tirando dinheiro dos outros. E eu prefiro observar o seguinte: essa igreja tem tirado muita gente das drogas. Eu prefiro ver o seguinte: que entrou um alcoólatra e saiu e não é mais alcoólatra. Ah, mas ele está dando problema de quem está iludindo a ele, mas ele pode se recuperar. E ele não entrou aqui para ser recuperado, e foi lá. Que me lembra uma frase do espírito, o Sr. Miramês, quando ele diz assim: nunca critique nada que contenha rudimentos do bem. Então é bom perceber isso, porque nós temos um ato muito grande de fazer essas coisas, de fazer essas críticas. E muitas vezes, algum pequeno aspecto de, não, mas não pode acender, desligar a lâmpada para fazer pressa, deve ligar, aspectos circunstanciais, coíbem a casa de atender bem uma pessoa que vem no seu auxílio. E outros que nada sabem da existência dos Espíritos, talvez sejam até materialistas, fala assim para alguém que precisa: senta aqui, deixa eu te ajudar, o que você está precisando? Eu não posso resolver seu problema não, mas eu te escuto, pode falar. Então é bom perceber isso, para que nós não cobramos com a forma o principal, que é o conteúdo. Ok? Desculpem, só uma observação. Tá? Só para como devemos lidar, que às vezes em certas casas doutrinárias tem uma coisa como a questão de Maria. Deve-se ou não fazer prece, aí os filhos começam a falar da Maria, e como é que fica esse lado na casa espírita? Maria é mãe de Jesus, é mãe de Deus. Que Deus abençoe, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é discutir queda de cabelo quando a cabeça já está no chão. Me desculpe essas comparações, me desculpe isso. Mas é porque eu discutir: meu cabelo está caindo, mas sua cabeça está rolando aqui, meu filho. É muito delicado. Não, mas pode rezar a Maria, mas tem que ser mãe de Jesus. Gente, a igreja ficou anos discutindo isso, séculos, ainda não chegou numa conta de hoje. Fuja, dizia Jesus, do fermento dos fariseus, das discussões estériles. E aí eu pergunto a você: o que vale mais? Uma prece formatada, incólume em termos de postura doutrinária, e no final ele encerra a prece com assim, seja dizendo assim: mas eu sou bom de prece. Ou aquele que faz a prece só assim: Deus, nego velho está aqui. Como eu conheci uma pessoa em São Roque de Minas. Eu tive 2 exemplos em São Roque de Minas, um comigo e outro com a companheira, que eu não esqueço. Um falando de prece, e o companheiro falou assim: deixa eu contar para o senhor como é que eu rezo. Toda noite quando eu deito, que eu desligo a lâmpada, eu falo assim: Deus, o nego velho está aqui, viu? Ou seja, Deus, eu estou aqui, se eu precisar de mim, você me chama. Quer dizer, essa é a prece dele: se precisar de minha ajuda, me pede. E a gente faz o contrário: eu estou aqui, viu? Não me esquece não. E a outra vez, falando sobre Deus, vejam só, no centro espírita, postura antidoutrinária. Porque Deus é eterno, é justo, soberanamente justo e bom, é imutável, etc. Os senhores não foi comigo, eu estava com uma companheira, vocês conheceram, que eu tinha um tempo em Belândia, que era conhecido, e ela falava sobre isso. Dona, a senhora esqueceu um desses negócios de Deus. Não, justo, não, mas os atributos da divindade são esses. Só esqueceu. Não, qual que eu esqueci? Deus, olha que esse mundão aqui, é farturento. Isso é um doutrinário, porque ele está escrito lá, não tem escrito que Deus é farturento. Não, no livro espírito não tem nada a ver. E ele não é farturento?
E Jesus não disse isso? Meu Pai vos dá em abundância. Deus é partilha. Então, como é que é o seu nome? Que me perguntou agora? Igor. Então, Igor, não se dando respostas evasivas, não, mas para pensar um pouquinho se é o que está falado ou o que está sentido que nós temos que preocupar um pouquinho mais, né? Então, por isso que essas questões a gente vai administrando agora, né? Saindo da fase da caça às bruxas, agora a gente está assim, na caça, na reparação dessa caça, né? Seria mais ou menos assim. Pegar uma caronazinha na prece, eu sou bom de prece, né? O que devemos fazer para não cairmos no personalismo, vaidade e orgulho quando estamos na direção da casa civil? Continuar reencarnado e lutando, porque vai cair, vai levantar, vai ter surto de egoísmo, vai ter surto de vaidade, porque isso vai acontecer. Ah não, então eu não vou ser vaidoso mais, não, agora eu sou humilde, não, eu vou ser o mais humilde. Isso é vaidade travestida de humildade, né? Então a gente perceber que nós somos seres humanos que erramos e acertamos. Que vai ter momento em que eu vou falar uma coisa na reunião muito democrática e vou falar e eu vou ficar chateado porque não aceitaram a minha ideia. E vou ser dirigente ou não. Quer dizer, é gente com suas limitações. O senhor Pedro lá, o apóstolo de Jesus, não teve isso? Não foi aquele que até um momento assim, ele era o referencial do grupo apostólico? E aí na hora, me desculpe a expressão, né, na hora do vamos ver lá, na hora, eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. Eu já falei que eu conheço esse homem. E aí ele fiou, né? Jesus falou que ia negar, neguei e tal. E ele fica amargurado. E achando que Jesus não o perdoaria mais, porque ele apareceu para Maria de Magdala, não apareceu para Pedro. Apareceu para 2 discípulos lá no caminho de Emaús, não apareceu para Pedro. Mas eu que era ali, carne única com ele, não aparece para mim, então ele não me perdoou, que eu neguei. Veja como é que é a mente. E no entanto, passado um tempo, ele aparece para todo mundo e pede que os heréticos mandam um recado, né? O presidente vai para Cafarnaum, e lá ele se apresenta e tal. E num dos momentos lá, ele está lá explicando para as pessoas e fala assim: Pedro, tu me amas? Não, senhor, apacenta minhas ovelhas. E continua a conversar: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: não está acreditando que eu amo ele? Não a ele? Peraí, eu neguei. Pedro, senhor, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Continua conversando, Pedro. Aí é interessante, que ele fala: Simão Pedro, tu me amas? E não sei se que eu chamo Simão Pedro, isso me arrepia, porque quando minha mãe me chamava de Simão, era uma coisa. Quando ela chamava Simão Pedro, eu ia. Aí ele disse: Simão Pedro, filho de Jonas, que é Simão Pedro de Lima, que fosse ali meu caso, né? O nome inteiro, meu Deus do céu. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí diz o evangelista: Pedro chorando respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro tem um insight, né? Um clique. Neguei de boca 3 vezes. Estou refazendo 3 vezes de boca. E aí, opa, deixa eu ir trabalhar. E ele ia trabalhar: mas você negou Jesus. Por eu ter negado, eu não quero que vocês neguem, porque dói muito, não faz isso. Quer dizer, usou um erro a seu favor. Então o dirigente tem hora que vai errar. Tem hora que vai ser personalista, mas é preciso nunca deixar de entender que sempre ele pode aprender e refazer aquilo. Não pode perder esse senso de que somos eternos aprendizes e que há momentos que vamos errar e vamos acertar. Nesse aspecto, porque senão seria muita hipocrisia dizer: não, o dirigente tem que ser assim, 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 assim. Isso é muita hipocrisia, porque não tem isso. O dirigente é um ser humano que teve um dia que o filho chegou tarde em casa e ele foi falar com o filho e teve discussão. No dia seguinte ele está lá na casa para dirigir, teve um entreverozinho com a esposa. Esse é o dirigente. Esses somos nós, que somos assim no dia a dia, e ninguém é diferente disso. Então é preciso não desumanizar, ou seja, não perder a nossa característica de seres humanos perfectíveis, ou seja, passivos de serem perfeitos, mas não perfeitos. Okay? Tem uma questão bastante interessante, já que estamos discutindo humanização, em termos de assistência fraterna. É correto dar cestas alimentícias sem triagem? Olha, eu não vou estar falando que é correto ou não é correto. Isso aqui. Não seria criar dependentes? Tá, não vou entrar no correto ou no não correto. Tá? Isso eu não vou entrar mesmo.
eu não entraria nessa questão de correto e incorreto. Eu me lembro de uma passagem do Evangelho que Jesus estava falando para as pessoas, e já era tarde, já anoitecendo, e os discípulos falaram assim: Senhor, eu só tenho que encerrar essa conversa aí com as palavras, né? Dá uma maneirada aí, porque está de noite, os povos têm que ir embora comer, porque não tem comida para esse povo. E aí Jesus fez uma pergunta para os discípulos, que não foi, pelo menos está escrito, não foi a pergunta assim: você tem a ficha de quem está aí conosco? Ele não perguntou assim: quem são os que estão aí? Ele perguntou assim para os discípulos: quantos pães nós temos? E mandou distribuir. Quer dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Dependência existe em quaisquer níveis, com triagem ou sem triagem. Eu me lembro uma vez que nós atendíamos um bairro, e era um bairro de invasores, assim era chamado. Os invasores da terra, sem terra lá, que invadiram. E aí resolvemos fazer um trabalho de sopa para esse grupo de sem terras, que eles falavam assim: bairro da invasão. E nós fomos lá levar sopa, e aí um dia alguém questionou isso: mas vocês estão alimentando a miséria, porque alguns dos que estão lá, ou a grande maioria, disseram, eles têm casas em outras cidades, vieram para cá apanhar café, e aí acabou a panha, agora eles não têm como voltar, e vão ficar aqui, mas tem casa lá, e eles estão agindo de má fé. Aí eu, sinceramente, eu só respondi o seguinte: engraçado, tem uns meninos de 3 anos de idade lá, de 4, de 2, de 1, que não sabem que tem casa não. Esses meninos de 4 anos não fizeram falcatrua não. Esses meninos de 4 anos estão com o estômago colado nas costas de fome. Esses meninos de 4, 5, 6 anos de idade estão acompanhando os pais. E em nome deles, se os pais são fraudulentos ou não, eles não são. E se eu tiver que alimentar os pais e a eles, eu alimento os dois. Porque aquele que cometeu a fraude presta conta dele. Como diz o apóstolo Tiago, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas aqueles meninos não. E os meninos não sabiam comer. Nós tínhamos que colocar no colo, sentado nos tocos. Desculpa que eu me emociono com o olhando disso. A gente colocava no colo, tinha que dar comida na boca, ensinando esses meninos a comerem, porque eles não sabiam comer de muita comida. O pai não ensinava, a mãe não ensinava, não. Meninos que um dia a mãe falou assim: não quero essa sopa para o meu menino, não. Por quê? Porque essa sopa está fazendo mal para ele. Mas como fazendo mal para ele? Não, porque como ele toma sopa, ele faz cocô a noite inteira. Mas lógico, ele não fazia cocô de dia nenhum, porque ele não comia nada. Aí ele fazia cocô a noite inteira, dá trabalho para a mãe, tinha que lavar a fralda no dia. Essa pessoa é pobre de entendimento, mas o menino é rico de necessidade, é pobre de necessidade, vamos dar essa riqueza para ele. E a gente punha ali, os meninos agradeciam. Essas criancinhas de 3, 4 anos, elas agradeciam a sopa. Tão logo acabava de dar as penúltimas e antepenúltimas, as finais, as colheres finais, eles dormiam no nosso colo. Era o agradecimento deles, e dormiam. E a gente tinha que levar no braço para levar lá. Então eu pergunto a vocês: se eu fosse fazer triagem, a triagem seria feita em nome dos pais, e a necessidade estava nos filhos. Não estou dizendo que não deve se fazer, não. Uma cidade como Uberlândia, por exemplo, tem gente que aproveita de todo jeito. Mas se nós pensarmos numa assistência fraterna, me desculpem, do tipo assim: onde vamos lá? Vamos lá, eu vou levar a cesta para o senhor. Vamos lá nós dois. E eu vou na casa e entrego a cesta. E eu vou na casa e entrego a cesta. E eu vou na outra e entrego a cesta. E não ele vem aqui buscar. Porque aí eu não estou fazendo triagem. Aí eu estou vendo o que está acontecendo. É gente cuidando de gente. E não, como acontece algumas vezes, que faz a fila de atendimento, todo mundo triado. A fila de atendimento, com as senhazinhas, entregando a cesta e alguém lá de fora filmando, fotografando, filmando, para depois mostrar olha quanta gente nós atendemos. E eu pergunto a vocês: alguém de nós aqui gostaria de estar naquela fila sendo filmado? Perdendo o seu senso de respeito próprio? De já ter necessidade física e necessidade de já se sentir excluído e ainda ter que ser filmado para mostrar a sua própria miséria? Então nós temos que pensar um pouco mais no amor dessa assistência. Faça a triagem, isso é secundário, pode fazer, pode não fazer, fica à vontade. Agora, que nunca perca é o sentimento. Que na dúvida entre fazer o bem e deixar de fazer, faça.
Na dúvida de saber se merece ou não merece, merece. É nesse aspecto que eu quero tocar. Agora, faz a triagem, parabéns, tem que ser feito, faça. Não faz, parabéns. Eu não estou preocupado se tem ou não tem triagem. Eu estou preocupado se tem ou não tem amor. O estudo está indo ao ar. Sabe, nesse aspecto. Então, eu não estou falando que não se deve fazer triagem, não. Que isso? Pode ficar à vontade. Isso é organização. Agora, o que nós não podemos é como antigamente acontecia, isso bem antigamente, que você chegava no hospital, lá, doente, lá, e falava, não, faz a ficha primeiro. Sem a ficha você não vai ser atendido. Aí fazia a ficha e morria depois, antes de ser atendido. Isso era muito antigamente, na época do meu pai. Né? Hoje não tem isso. Mas é nesse aspecto para que nós não façamos essas coisas. Para que nós percebamos melhor. Porque nós estamos em nome de Cristo. É nesse aspecto. Então não estou falando que está errado ou certo que colocou ali. É certo fazer triagem, é certo não fazer. É certo. Os dois. Simão Pedro, você deu ênfase quanto a pessoa ser atuante, de ir estar junto com o povo, estar trabalhando o povo. Não, isso é uma forma de conscientização, porque se a pessoa seja, por exemplo, eu atendo, faço ficha aqui, mas nem vou lá, quer dizer, é um método frio, né? Eu não vou questionar se ficha não, mas é mais interessante estar. Jesus não fez isso com o centurião? Senhor, meu servo está doente em casa, vamos até a sua casa. Não, senhor, veja, mas vamos até a sua casa. Está certo, não dá para visitar todo mundo aqui não, inclusive aqui deve ter uns 500 mil habitantes. Vamos colocar que tem aí, sei lá, uns 50 mil com necessidade, não dá para visitar isso. Mas a gente pode atender um. Por isso que eu falei, não atender as pessoas, não atender a pessoa. É um só, mas atende bem, dá o máximo para aquele um. Né? É nesse aspecto. Agora estou falando que isso é regra, que tem que ir lá na casa mesmo. Volto a dizer, é certo fazer triagem, é certo não fazer triagem. E é certíssimo ajudar. Né? E cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu falo ao apóstolo Tiago lá na sua casa. Né? Bom, tem mais essa para encerrar e depois você faz aí as suas considerações. Como que a casa espírita poderia estar fortalecendo o seu movimento espírita em inquérito e o próprio movimento espírita de um modo geral? Seria algum comentário nesse sentido? Será que teria que organizar? Suponhamos, eu vou sair daqui e vou ali organizar uma equipe, mas essa equipe vai tratar de humanizar a casa e o movimento espírita. O que você teria a dizer para a gente estar? A gente vai até como que eu vou organizar a casa na qual eu frequento? Organizando-me a mim mesmo. É sempre do menor para o maior. Eu não posso querer resolver um problema coletivo se não estão sendo resolvidas as situações individuais, Então é preciso primeiro que eu entenda, peraí, eu estou harmonizado comigo mesmo, eu estou ciente, claro, tem claro para mim quais são os propósitos de um trabalho, e aí eu vou trabalhar. Agora eu volto a dizer, não precisa de formar uma equipe responsável por fazer isso, porque senão vira equipe de fiscalização. E já temos um fiscal, tá certo, tem hora que ele é um pouco mole, se chama consciência. Porque a nossa consciência, dizia Montesquieu, a consciência é um juiz íntegro, mas um pouco fraco para impor algumas das suas determinações. Porque tem hora que a gente cria muita desculpa para a gente mesmo. Né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, que nós é que temos que estar prontos a isso. E não isso que tem que estar, sendo incutido nas pessoas. Quando eu falo com vocês aqui, eu falo por, digamos assim, acreditar nessas ideias, não de uma forma budista, não é isso não. Por acreditar que esse negócio que Jesus falou que a gente tem que amar, isso funciona. Por acreditar que nos tratando bem um ao outro, nós teremos uma vida melhor. Por acreditar que no centro espírita nós podemos fazer isso com mais força. Por acreditar, quer dizer, não é porque está na moda, não é porque está no estatuto, não é porque está na norma, é porque está na crença. Então é esse o aspecto. Não adianta virmos aqui hoje se não acreditarmos nisso que eu digo, na possibilidade de fazer o bem. Não estou falando que tem campanha de humanização, não. Eu comentava isso com o pessoal meu nome, tem campanha de humanização. Isso dá a impressão que é para regimentar, assim, rodando. Não é isso não. Tem o quê? Exalação de acreditar no fazer o bem, no se sentir bem.
Então tudo encaminha, Beth, tudo encaminha quando o que está fazendo acredita piamente no que está fazendo, se emociona com o que está fazendo, se envolve com o que está fazendo. Aqueles que aqui vieram hoje por uma obrigação, porque é encontro de dirigentes, se eu não for, que vão falar de mim, está olhando o relógio para ir embora, esse negócio não acaba. Aquele que veio aqui porque, olha, deixa eu compartilhar, vai dizer, mas já está acabando. Porque depende justamente disso, sabe? É esse acreditar. Para como que nós vamos falar de espiritismo se não acreditamos nas pessoas? Se para nós todo mundo é errado até prova em contrário? Se para nós todo mundo mente até prova em contrário? Se para nós todo mundo é ruim? Gente, como nós vamos acreditar então numa espiritualização, não vou nem dizer espiritização não, da humanidade, se eu ainda discuto mesquinhez da matéria, se eu ainda discuto com o meu vizinho por um pé de manga que o galho está do meu lado e está caindo manga no meu quintal, se eu ainda discuto com essas coisas todas, então em que eu acredito? É acreditar que faz a gente viver. Sabe, quando a Beth me chamou para falar aqui, ela até comentou, Beth, eu não tenho receita para essas coisas não. Você me enganou, achei que tivesse. Eu falo do que eu acredito. Eu falo daquilo que sente. E olha, gente, sentirmos-nos vivos no sentido encarnado, tá? Isso é muito importante. É bem importante a gente acreditar. Porque eu digo, olha, não, o ser humano, a gente diz, o espiritismo determina que a única coisa que o homem não foge é a evolução. Um dia, de um jeito ou do outro, ele vai evoluir. E a gente não faz por acreditar nisso. Não abre espaço para outro que comete um erro, para que ele possa se regenerar. Entramos no coro comum do sentimentalismo convulsionário, quando acontece um ato ruim de alguém agredir alguém, e entramos no coro, tem mais é que matar mesmo, tem mais é que ter prisão perpétua. Entramos no coro comum, e isso eu chamo de antidoutrinário, porque a doutrina espírita fala o contrário, e a gente não percebe isso. Então é sentir a vida, sentir o semelhante. Faz o exercício de olhar nos olhos, converse sempre olhando para as pessoas, abracem as pessoas de verdade, com um abraço mesmo e não com tapinha, ou cumprimente se não gosta de abraçar, porque ninguém abraçar se não gosta não, pega na mão então com gosto. Ah, eu estou sofrendo, então sofra com gosto, quer dizer, entenda isso, mas é verdade, gente. Sofrer com gosto é deixar de lamentar. É isso, sabe? Acredita nisso, acredita no homem, que eu digo ser humano, acredita que aquilo que o Espiritismo está falando é verdade, que aquele negócio funciona assim, que a gente pode acreditar em Deus, que Ele vai nos ajudar sim. Acredita que o que eu faço retorna para mim. Acredita nisso, porque isso é que vai nos dar chama de viver. Porque senão nós teremos apenas vida biológica ou no máximo vida social, mas não teremos a vida espiritualizada, não sentiremos isso. Então é nesse aspecto que eu coloco, respondendo e fazendo as suas considerações finais. Eu vou dizer considerações iniciais, porque eu não posso terminar, porque isso não é fim, é pensamento que nos tem que alimentar, melhorar, acrescentar, diminuir. Mas a gente tem que viver isso. Olha, a gente falar de Jesus, falar do amor, falar da alegria, sem ter isso no coração, na forma de crença que seja. Porque eu sei, não, mas eu não sou tão morável. Não, não sou mesmo, mas a crença nisso que nos faz tentar ser. É a crença no amor que nos faz cometer um deslize e tentar consertar, pedir desculpas e refazer. É a crença no amor que nos faz abrir espaço para alguém chegar até nós e alguém que nós chegamos até alguém. Então eu estou falando de crença, do acreditar. Acreditem em alguma coisa. E esse alguma coisa é Deus. Não acredita em Deus, mas acredita mesmo. Acredita mesmo. Acredito na imortalidade. Acredita mesmo. Acredito que nós temos que fazer o bem, então acredita mesmo que faz. É isso. Sabe? Isso aqui para mim é uma unidade. E é essas diferenças, essas pessoas que nós chamamos de encrenqueiras, que nos veem como tal também,
que nos faz crescer. Porque a gente tem um hábito, algumas vezes, de dizer assim, ó, filho menino, não anda com o fulano, não anda com o filho do fulano, não anda com o filho dos outros, não. Só que para os outros, o meu filho é que é filho dos outros. Então é a mesma coisa. A gente tem que perceber isso. Então é isso, gente. Desculpa se eu não tenho receita, porque se eu tivesse, eu seria mentiroso. Porque a gente vai aprendendo questão. Né? E eu deixo a máscara do mesmo jeito. Amai os instruídos. E deixo a máscara que o Valdir elegeu como tal. Né? Espiritismo no conhecimento é instrução. Espiritismo no sentimento é transformação. Vamos pensar nisso. Vamos sentimentalizar o conhecimento que nós já temos. E se somos sentimentais demais, vamos colocar razão nesse sentimentalismo que temos. Porque temos que sermos sentimentais. Sentimentais, não sentimentalistas. Sentimentais. Que sente e que age. Que age e que sente. Tá? Desculpe, tomamos um pouco mais de tempo. Corrijo se divirjo de alguém. Volto a dizer que não estou dizendo isso é certo, isso é errado. Estou apenas dizendo, para que a gente possa ver se é certo ou errado pelos resultados que nós aferimos. Algo feito errado não dá resultado bom. Então vamos escutar os resultados. Né? E não quero ser aquele que passa, isso é verdade. Não. Isso acontece. E vai ser verdade à medida que a gente implementa e decide. Certo? Desculpe, que Deus nos abençoe a todos. E vamos pensar em casa a frase de Jesus, né? Se vós já sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticareis. É só. Bom, a gente agradece ao Pedro, vamos desculpá-lo, né, por ele não ter receita pronta, mas a gente sabe que aqui esse tempo que nós passamos aqui nos forneceu o material através da fala dele, dos questionamentos, para que a gente possa estar discutindo à tarde, né, nos diversos departamentos, e que a gente possa também voltar para casa, pensar e fazer dessas reflexões o que a gente quiser. Fica a carga de cada um. Então, nosso muito obrigado. Eu gostaria de entregar para o Simão Pedro, que ficou com a gente desde o ano passado, na época da campanha da Rede Kardec, para você. Ele trouxe dele, não. Eu nem sabia. Comemoração